Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Chegamos na terceira lição do mês de agosto com o tema O Pai que não disciplina. Iremos falar sobre a indisciplina ou os pecados dos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Confesso a vocês que foi muito difícil produzir essa aula pela falta de material, mas o Senhor nos deu graça e com muita paciência e dedicação nós conseguimos um planejamento de aula, visuais e atividades bem interessantes. E vamos sim aprender juntos os valores e princípios dessa lição tão especial e tão importante. E você, professor, você líder, vai ter um material excelente para ministrar, não só para as crianças, mas também para os pais. Porque esta lição, gente, vou contar para vocês, deveria ser ministrada para os pais das crianças. Mas sim, adaptamos o tema, é um tema muito importante. Então eu quero apresentar para vocês essa história. Em seguida vamos para o planejamento de aula e para as atividades. Vamos lá? Bem pessoal, no valor princípio colocamos a indisciplina tem consequências. No Memorizando 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, parte B, e a base bíblica 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao 36. Mas como eu sempre falo, você que é professor não vai se limitar apenas nessa referência. Leia o antes e o depois deste capítulo para o entendimento melhor da lição. E aqui no Memorizando nós temos: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, parte B. Este versículo é o Senhor exortando, falando para o sacerdote Eli. Nós vamos ver com mais detalhes durante a contação da história. Vamos lá. A nossa lição hoje fala sobre este homem, o sacerdote Eli. Um homem que foi escolhido por Deus para ser o representante de Deus. Como vocês sabem, naquela época, lá no Antigo Testamento, havia o sacerdote que era a pessoa ali que representava Deus para o povo. Era a pessoa que ouvia a voz de Deus, era a pessoa que era a comunicação entre o povo e Deus. E isso aconteceu lá desde o tempo de Moisés. O primeiro sumo sacerdote foi Arão e Eli teve esse privilégio. O que o sacerdote tinha que fazer era andar em santidade, tanto ele como a sua casa. Afinal de contas, ele era o representante de Deus para o povo. A Bíblia diz que o sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E essa imagem aqui é exatamente para criar nas crianças uma curiosidade, uma expectativa de conhecer Ofni e Finéias. E você, professor, já pode introduzir a história falando para as crianças. Infelizmente, os filhos do sacerdote Eli não eram tementes ao Senhor. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles pecavam contra Deus. Eles estavam dentro do templo, dentro da igreja, mas não tinham o coração convertido ao Senhor, e mesmo sendo filho do sacerdote. A Bíblia diz que Ofni e Finéias pegavam a melhor parte do sacrifício, das ofertas, que naquele tempo, criançada, as pessoas ofereciam para Deus ofertas, e eram os animais. A pessoa escolhia um animal, o melhor animal, e dava em sacrifício. Hoje isso não acontece mais porque o sacrifício maior foi do Cordeiro Pascual, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz por nós. Mas naquele tempo, no tempo das leis de Moisés, era assim que funcionava. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, de versículo 3, que os sacerdotes tinham ali direito a uma porção dessa carne, desse animal. E a Bíblia relata em detalhes que, de fato, o sacerdote tinha direito, porém, ele tinha que esperar o sacrifício acontecer para poder pegar a sua parte daquele sacrifício. Você que é professor deve ler essa referência com as crianças, até pedir para elas abrirem a Bíblia. Afinal de contas, discipulado é isso, é leitura bíblica. Então, o que acontece? Ofni e Finéias, eles pecavam por quê? Porque eles não esperavam o sacrifício terminar e eles queriam comer tudo e eles pegavam a melhor parte dos animais que eram sacrificados pelo povo a Deus. E aí está o primeiro pecado de Ofni e Finéias. A Bíblia diz que Eli observava tudo, mas Ofni e Finéias
não paravam. Eles aprontavam o tempo inteiro. A Bíblia diz que ele via tudo. Inclusive, há versículo, quando você, professor, for estudar, você vai ver que há versículos em que o sacerdote Eli conversa com seus filhos, repreende os seus filhos. Não é que ele não repreendeu, como muitas pessoas falam. Eli repreendeu, fica muito claro isso. Que ele conversa com os filhos, repreende os filhos. Vejam bem, as pessoas viam, o povo viam os pecados de Ofni e Finéias. Então o povo meio que se ausentava do templo. O povo parou de oferecer sacrifícios a Deus. O povo se ausentou do templo por causa dos pecados de Ofni e Finéias. E aí Deus leva um profeta até Eli e corrige o sacerdote Eli. E aí fica muito claro que nas palavras do profeta, ele diz assim: tu honras mais os teus filhos do que a mim, do que os meus sacrifícios. Então, quando o profeta entrega essa mensagem para Eli, fica claro para nós que a repreensão de Eli para os filhos não é o suficiente. Deus estava requerendo de Eli uma outra postura. Fica muito claro a responsabilidade sobre os ombros dos pais. Então, você que é criança precisa entender que quando seu pai e sua mãe lhe disciplina, é para o seu bem. Porque uma criança sem a disciplina do papai e da mamãe é uma criança perdida. Disciplinar e corrigir a criança, tá? É ter postura, é ter atitudes de pai e mãe. O sacerdote ele deixa a desejar na repreensão dos seus filhos, porque eles estavam tocando naquilo que era sagrado. Ofni e Finéias estavam tocando naquilo que era de Deus. E é muito curioso essas imagens, que é gerada de uma forma muito assim realista e um pouquinho exagerada, porque a intenção é essa, entra na imaginação da criança. Então, eles estão tocando naquilo que é sagrado, o pai está aqui vendo tudo e meio que, filhinho, não faz isso, sabe? Então, papai e mamãe tem que ter atitude, disciplinar, corrigir quando for necessário. Quando é sim, é sim, quando é não, é não. E você vai ver as consequências da falta de disciplina. E olha lá, a Bíblia diz que passa o tempo, há uma guerra entre Israel e os filisteus. Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. Ofni e Finéias têm a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, um objeto sagrado do tabernáculo de Deus, e eles levam essa arca para a guerra, achando que com a arca no meio da guerra, eles iriam vencer essa guerra. E é aí que, mais uma vez, Ofni e Finéias cometem um grande erro: tirar a Arca da Aliança de dentro do tabernáculo, um lugar sagrado. O que acontece? Nessa guerra, os filisteus levam a Arca da Aliança. Então o povo fica sem a presença, o povo fica sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus. Imagina o caos que foi com a notícia de que a Arca da Aliança tinha sido roubada pelos filisteus durante a guerra. E um ponto muito interessante é que o profeta, quando ele vai falar com o sacerdote Eli, ele diz que por causa daqueles pecados, não era só porque Ofni e Finéias estavam pegando a melhor parte da carne. Além de pegar a melhor parte da carne sem esperar o sacrifício terminar, muitas vezes eles mandavam os seus servos e pegar a carne do sacrifício e levar para comer em casa. As consequências estão aí, a arca sendo roubada pelos filisteus. Na mensagem do profeta ao sacerdote Eli, ele diz que em um só dia Deus iria matar Ofni e Finéias. E foi exatamente o que aconteceu nesta guerra. Ofni e Finéias foram mortos. Quando o sacerdote Eli soube da notícia, ele estava sentado em uma cadeira. Ao saber que os filisteus tinham levado a Arca da Aliança e que os seus filhos foram mortos na guerra, a Bíblia diz que o sacerdote Eli caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão e morreu. Deus estava cumprindo a profecia. Talvez, se Eli tivesse disciplinado seus filhos, corrigido seus filhos como deveria, isso não teria acontecido. Porque Deus escolheu Eli para ser sacerdote. Mas Eli estava cansado. Deus já não falava mais com Eli. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Então, tudo isso aconteceu quando pai e mãe se calam, se silenciam diante dos erros, dos pecados dos filhos, as consequências chegam.
E essa é uma palavra que deve ser direcionada para os filhos. Da mesma forma que eu falei na aula passada sobre a filha de Jairo, você que é líder, se tiver a oportunidade de palestrar para os pais, leve essa história. Conte essa história, use esses visuais. Esses visuais não devem ficar guardados só para a salinha ou para o discipulado infantil. Se você ministra, use esses visuais. Você tem direito de usar esse material, tá? E você precisa alcançar o coração dos pais. E a história de Eli é muito impactante. A história de Ofni e Finéias é muito impactante. Eu estava preparando essa aula, Deus falando poderosamente comigo. Quantos filhos estão padecendo por falta de disciplina? Quantos pais estão tapando os olhos para os erros dos filhos? Isso independente da idade, porque a criança, ela aprende ouvindo, ela aprende vendo, ela aprende imitando. Então, se você, pai e mãe, deixa o seu filho à vontade para fazer o que ele quer, porque ele está na fase do desenvolvimento, da descoberta, você pode estar cometendo um grande erro. A criança, mesmo estando na fase do desenvolvimento, ela tem que aprender que não é não e sim é sim. Então, Eli cai e morre. Olha só o que a indisciplina pode fazer com uma família. E você acha que para por aí? A Bíblia diz que uma das noras de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida. E quando ela soube que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus e Finéias faleceu na guerra e que o seu sogro Eli morreu, aquela mulher começou a sentir dores de parto e o bebê nasceu prematuro. E quando ela soube que o bebê era um menino, ela não teve reação nenhuma. Apenas chamou o bebê de Icabode, que quer dizer a glória se foi de Israel, fazendo menção, claro, à Arca da Aliança que tinha sido roubada pelos filisteus. E aquela mulher também morre. E vejam as consequências da indisciplina. E não é isso que Deus quer para as nossas famílias. Não é isso que Deus quer para os nossos filhos. Deus tem vida e vida com abundância. Mas o segredo é guardar e pôr em prática as palavras do Senhor. Um final trágico, um final triste para uma família que tinha tudo para dar certo. Uma família que foi escolhida. Uma família que, infelizmente, por causa dos erros de alguns, todos pagaram. O pai que ama, corrige os filhos. O pai que ama, disciplina os filhos. Infelizmente, o sacerdote Eli não foi esse pai. Via os seus filhos pecando e uma palavrinha não resolveu. Deus queria postura, atitude do sacerdote Eli. Disciplinar os filhos é conversar, é dialogar e, quando for necessário, ter atitudes para que a criança entenda que ela deve obediência ao papai e à mamãe. É a Bíblia quem diz: honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia nos ensina, a Bíblia é o nosso manual. Muitas crianças estão se perdendo na internet. Muitas crianças estão se perdendo nessa tecnologia, nas mídias sociais, e os pais não estão atentos ao que está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, que nós possamos guiar os nossos filhos no caminho do sucesso, do temor ao nosso Deus. Então, essa é a contação da história e nós vamos agora para o planejamento de aula. Vamos lá. No nosso plano de aula, temos aqui o roteiro da história para o professor. O objetivo: mostrar às crianças que é importante que os pais ensinem e disciplinem seus filhos para que sigam o caminho correto. Mostrar que as nossas ações têm consequências e quando desobedecemos a Deus, isso pode trazer tristeza e dor. Devemos obedecer a Deus em todas as coisas, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Esses são os objetivos dessa aula. Aqui nós temos os materiais necessários. Deixei aqui para vocês o QR Code do hino Quem Ama Corrige, do Crianças Diante do Trono. Então, esse hino é bem legal para vocês introduzirem a aula. A dinâmica para a memorização, aqui montando um versículo. O objetivo da dinâmica: memorizar o versículo de maneira divertida e interativa. Cartões de valores. Você vai escrever os versículos em cartões, dividir em partes menores, distribuir os cartões entre as crianças. E aí depois as crianças irão montar o versículo. Peça para as crianças trabalharem juntas para colocar as partes do versículo na ordem correta. Então você vai precisar de vários cartões para aí você fazer dupla, ou trio, ou grupo, para as crianças montarem o versículo. Repetição em voz alta. Após montarem o versículo, todas dizem em voz alta juntos, repetindo várias vezes até memorizarem.
um desafio relâmpago. Faça um desafio relâmpago pedindo que uma criança de cada vez diga o versículo completo. Quem acertar ganha um prêmio simbólico, como um adesivo, ou uma estrela, ou um mimozinho, uma pipoca, um bombom, enfim, fica aí ao critério do professor. A contação da história é 30 minutos, atividades 20 minutos, atividades de debate. Aqui nós temos algumas perguntas para ajudar nesse encerramento da aula. E sempre vou falar isso, não deixe de encerrar a sua aula com esse debate. Os resultados estão sendo maravilhosos, ok? Aqui é o planejamento de aula. Eu deixei para vocês aqui a resposta de 2 atividades. Tem uma palavras cruzadas que eu produzi, é exclusivo da plataforma, você não vai encontrar na internet, ok? E perguntas e respostas aqui é de uma atividade que são 10 perguntas, você vai ver lá no caderno de atividades, e eu deixei aqui as 10 respostas para auxiliar você, professor, ok? Agora vamos lá conhecer as atividades dessa lição. A primeira atividade é pinte a cena, corte o fogo e mova para cima e para baixo no holocausto. Então a criança ela vai pintar tudo isso aqui, vai cortar o foguinho. Aqui vocês darão um corte para que a criança possa movimentar o fogo para baixo e para cima. A próxima atividade é a Arca da Aliança. É uma atividade muito legal que tanto essa atividade quanto essa atividade podem ser realizadas por todas as crianças. Mas como as crianças pequenininhas têm um tempo maior para realizar a atividade, então você, professor, escolhe entre esta ou esta atividade. Lembrando que é interessante, se a criança ainda não tem a coordenação motora para o uso da tesoura, o professor cortar a atividade e deixar que a criança pinte. E aí você vai melando o dedinho da criança com cola para ela ir trabalhando aqui também, tá certo? A próxima atividade é um jogo dos 7 erros. Descubra o que está faltando na segunda imagem. Então a criança vai observar a primeira imagem e vai passando um xizinho nos espaços que estão faltando algo do cenário aqui da cena. Palavras cruzadas, lembrem que eu deixei as respostas lá no planejamento de aula para o professor, e aqui as crianças vão ler e responder. Deixem as crianças pensarem, pessoal, principalmente as crianças maiores, tá bom? Um caça-palavras também, aqui estão as palavras e as crianças virão procurar aqui. Lembrando que essas atividades são exclusivas da plataforma, vocês não vão encontrar na internet, tá? A outra atividade é verdadeiro ou falso. A criança vai lendo e vai marcando com X se é verdadeiro ou falso as informações. E aqui são as 10 perguntas. Vocês precisam deixar os meninos pensarem, tá? Essas perguntas estão realmente um pouquinho difíceis, mas elas precisam raciocinar. Vocês podem dar dando pistas, podem ir conversando com elas, mas façam com que elas pensem para responder. Então, por hoje é só. Esse é o material da terceira lição. Se Deus quiser, voltaremos semana que vem com a 4ª e última lição do mês de agosto, que é o Pai que Perdoa. Nós iremos falar sobre a parábola do filho pródigo. Para você que é assinante da plataforma, não esqueça de usar o álbum de figurinhas que está disponível aí no nosso portal. Para você que talvez não seja assinante ainda da nossa plataforma, mas não deixa de acompanhar essas aulas que eu estou liberando todo mês, semanalmente, venha se tornar membro da plataforma Discipular Kids e ter acesso a todo esse material. Lembrando que no mês de setembro nós iremos trabalhar a temática sentimentos e emoções, porque aqui no Brasil acontece a campanha do Setembro Amarelo e nós iremos falar sobre os sentimentos e emoções das crianças à luz da palavra de Deus. Você não pode perder, as lições estão ficando bem legais, vem muita coisa boa por aí. Então Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!